Boa noite, bem-vindos ao TDM Entrevista. Licenciou-se pouco antes do 25 de Abril e teve uma carreira em extensão nos anos pós-revolução em Portugal. Foi chefe de gabinete do Ministro das Finanças, assessora jurídica de vários secretários de Estado e mais tarde foi também professora na Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa. No início dos anos 80, cansada do ambiente político que se vivia em Portugal, rumou a Macau, trabalhou na administração, na área das finanças, onde desempenhou vários cargos, mas pouco tempo depois criou aquele que é hoje um dos pesos pesados entre os escritórios de advogados de Macau. Um escritório que acaba de dar um passo que poderá ser decisivo para o futuro ao entrar na Ilha da Montanha, numa parceria com um grande escritório de advocacia de Pequim. Esteve também na formação da Associação dos Advogados de Macau, no Instituto Jurídico de Macau e foi ainda fundadora do Instituto de Governança Corporativa de Macau. A nossa convidada de hoje é Manuela António. Doutora, muito obrigado por estar connosco. Prazer é meu. Muito obrigado por ser lembrado de mim. Tenho muito gosto. Muito obrigado. Começamos precisamente pela Ilha da Montanha. O acordo que referi há pouco já foi assinado. O escritório deverá abrir portas no primeiro trimestre do próximo ano. É um território muito próximo de Macau, mas fora do segundo sistema, obviamente. E estando dentro do primeiro sistema tem também algumas particularidades, mesmo no domínio jurídico. Que oportunidades é que se abrem para os advogados de Macau na Ilha da Montanha? Eu acho que se abrem algumas, de resto já há 2 escritórios de Macau. Penso que nos permite levar Macau e o segundo sistema para o primeiro sistema e trazer o primeiro sistema para o segundo. De resto, a tendência, segundo eu suponho, é do primeiro sistema se aproximar do segundo, porque, como sabe, o primeiro sistema vive uma economia capitalista que precisa necessariamente, em termos legais, se aproximar do segundo sistema. E, portanto, eu acho que nós podemos levar algumas regras objetivas e alguma confiança aos futuros investidores em Anqing, porque não é com certeza a população de Anqing que neste momento é reduzida. Eu acho que Anqing... Mas prevê-se que vá explodir nos próximos anos? Anqing estará à espera das pessoas que irão de Macau, que virão da China continental, que virão provavelmente de Shenzhen, de Hong Kong, eventualmente de outros países próximos. E, portanto, eu acho que o facto de existir um escritório, ou vários escritórios, onde trabalham advogados que pertencem assumidamente ao segundo sistema, dará alguma confiança a esses investidores, porque não é por acaso que uma parte dos investidores chineses não estão apenas na China, mas também estão em Hong Kong e também estão em Macau. É porque sentem necessidade de diversificar o risco e de, para alguns dos seus projetos, ter um sistema de direito que funcione com independência, com regras claras e num território ou numa região onde a independência seja uma bandeira, a independência dos tribunais e a independência da aplicação da lei seja uma das bandeiras da sua atuação, porque, como sabe, na China, mais importante que a independência dos tribunais ou que a objetividade dos magistrados é quanto à estabilidade social, a segurança, ao contrário do que acontece no segundo sistema, onde nós privilegiamos a independência dos tribunais e a independência dos juízes e a aplicação da lei. De resto, como foi salientada por várias vezes, no pequeno, mas bem estruturado discurso do Sr. Chefe do Executivo, na abertura do ano judicial, ele salientou por diversas vezes, muitas, mais de uma dezena, a importância do Estado de Direito e da lei básica. E portanto, veio mostrar que Macau continuará a reger-se, de acordo com a lei básica, por um sistema legal que já existia e que continuará a existir até 2049. Isso foi focado, foi acentuado, e eu acho que a segurança que um sistema legal
continental e apoiado em tribunais que são independentes é muito importante para o investimento e para o desenvolvimento do investimento. E falando desta relação entre os dois sistemas, ainda no ano passado, a propósito da lei de extradição de Hong Kong, dizia precisamente que havia um risco de entrada do primeiro sistema no segundo sistema em Hong Kong. Entretanto, tivemos, como é sabido, a Lei de Segurança Nacional na região vizinha, que vai inclusivamente muito mais longe. Já se sabe que em Macau vai haver mexidas na legislação nesta área, já existe uma lei, mas vai haver mexidas nesta lei, não se sabe ainda a extensão, mas que vai haver alterações. Vai, como alguém da área do direito, que já está em Macau vai para 40 anos, acompanhou todo o processo de transferência, como é que olha para esta nova realidade, como é que olha para a saúde do segundo sistema, nomeadamente em Macau? Eu acho que a saúde é boa. O sistema em si não está atacado por um vírus. Acho que o chefe do Executivo compreende a necessidade de respeitarmos o segundo sistema. O próprio Presidente da República Popular da China já fez essa declaração. A China caracteriza-se por respeitar os tratados. A lei básica fez parte, é uma lei que resultou de um tratado assinado entre a República Portuguesa e a República Popular da China. Acho que foi pensada, refletida e que o primeiro sistema só tem a ganhar com o respeito pelo segundo sistema, até porque a tendência do mundo é aproximar-se e não afastar-se. E a China, enquanto aspirante séria a primeiro país do mundo, tem naturalmente necessidade de compreender e de aplicar as regras que levam a que o capitalismo se desenvolva de uma forma saudável e eficaz. E, portanto, na área económica é certo que existe uma convergência entre sistemas. A questão da convergência, pois, na área também dos direitos, liberdades e garantias. E esta questão tem assumido uma nova atualidade nos últimos tempos, nos últimos anos, porque tem havido algumas notas, vamos dizer, dissonantes em relação àquilo que tinha sido a prática até há não muito tempo. Concorda que existem alguns indícios que poderão dar motivos para alguma preocupação em Macau? Eu não sei se são indícios. Portanto, como sabe, às vezes é preciso dar um passo à frente, dois atrás, para podermos caminhar com segurança naquilo que são os nossos objetivos. E eu não tenho dúvidas que quer Macau, quer a China compreendem que a grande vantagem de Macau é ser diferente. O que nós temos a contribuir para a República Popular da China é com a nossa diferença, é com o nosso respeito pela lei, com o nosso respeito pela independência das instituições e com a nossa sabedoria e com os nossos conhecimentos. Nós não temos uma história milenar, mas temos uma história secular. Portugal foi o primeiro país da Europa, com as fronteiras atuais. E, portanto, nós... Há quem diga que sim, outros dizem que não. Mas é dos mais antigos. Nós nascemos no século XII, não temos dúvidas, e do século XII até o século XXI vão 9 séculos e, portanto, aprendemos muito e, sobretudo, aprendemos com o contacto com o mundo exterior. Aprendemos não ficando dentro do nosso retângulo, mas saindo do retângulo e vindo para o Oriente, vindo para o Ocidente, vindo para a África, vindo para a América. E esse conhecimento e o facto de termos sido nós próprios também a primeira potência, houve uma época em que nós fomos o principal país do mundo e o país mais rico do mundo. Portanto, temos alguma coisa, aprendemos alguma coisa, temos alguma coisa, temos uma lição de que se pode retirar alguns elementos e eu estou convencida que a China, como grande país que é, respeitará os pequenos países e os pequenos territórios. Aliás, é característica dos grandes países e é assim que eles se elevam, é respeitando os pequenos e respeitando as pequenas regiões. Eu acho que a China
tem mostrado que respeita Macau, desde que, naturalmente, Macau respeite os princípios essenciais que estão também na lei básica e que estão na Constituição da China. E Macau, aliás, não tinha sequer oportunidade de não o fazer. Portanto, falo não como uma aceitação, aceitando passivamente, mas porque acha que está num grande país e que, se apoiar esse grande país, só tem a beneficiar também com isso. Portanto, o que é importante é respeitar as diferenças, respeitar aquilo que Macau tem, que o torna especial, específico e que faz aumentar a grandeza da China. Sim. Mas essa diferença vincada poderá estar em causa quando, por exemplo, o presidente do TUI, Samou Fai, diz que ao fim de 21 anos é preciso repensar o regime jurídico do território, inspirado no português, evocando razões e diferenças significativas em termos de cultura, de valores. Como é que leu estas palavras? Eu achei um bocado confuso e achei que não foi feliz essa intervenção, porque os valores que ele exemplificou e para o qual ele chamou a atenção que era preciso respeitar, que era o valor da imparcialidade e da isenção, são valores universais e que são valores também, ele aliás salientava que os chineses precisam de acreditar na independência do sistema judicial, e isso está na nossa lei. Nós temos como uma das características essenciais das nossas leis que vigoram em Macau a independência do sistema e, portanto, se as pessoas, ou se há eventualmente algumas situações em que a independência parece estar em causa, então é um problema de má aplicação, de má interpretação da lei e não um problema de necessidade de alterar a lei. Até porque as leis de Macau respeitam os valores chineses. Nós estivemos e estamos em contacto com os chineses em Macau há 400 anos. Naturalmente que respeitamos os valores chineses. Aliás, muitas vezes os valores são comuns. Quando falamos de valores como a honestidade, a não corrupção, a isenção, a objetividade, esses valores são comuns aos chineses. A família, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelas instituições, são valores comuns. Portanto, eu não percebi, nem o presidente do TUI exemplificou o que é que queria dizer com a aproximação ou respeito pelos valores chineses, porque os valores chineses são respeitados, e tanto são respeitados que nunca houve tumultos em Macau contra as leis que estavam em vigor, nem se pôs em causa, quando foram discutidas quais eram as leis que não ficavam em vigor, a manutenção em vigor do sistema legal, que à altura era o português e que hoje é o sistema legal de Macau. Portanto, eu acho que há, de facto, respeito pelos valores que são essenciais à pessoa humana e que são tão essenciais para os chineses como são essenciais para os portugueses. O valor, por exemplo, não perder a face. Nós também temos a não perder a honra. Sim. Portanto, eu acho que o discurso foi infeliz. O presidente do TUI não quis ou não soube explicar em que medida e onde é que havia desajustamento entre as leis atuais e aquilo que seriam as leis que ele achava que deveriam estar em vigor. Ainda assim, foram palavras que mereceram a concordância do secretário da tutela, André Chiong, e aproveitava para lhe perguntar que expectativas é que tem em relação às linhas de ação governativa que vão ser apresentadas pelo secretário dentro de pouco tempo. Os problemas na área da justiça não são segredo para ninguém. Tem sublinhado, por exemplo, a morosidade, falta de independência, em alguns casos, em relação à administração, concretamente, e também a falta de comunicação entre magistrados e advogados. O que é que acha que o secretário pode ou vai conseguir fazer nestas áreas? Eu, antes de me referir a esse assunto, dizia-lhe: é verdade que foi confirmado pelo secretário, mas também é verdade que foi infirmado pelo chefe do Executivo. O chefe do Executivo
num discurso curto, mas incisivo, por várias vezes disse: é preciso respeitar o Estado de Direito. Macau caracteriza-se por ser um Estado onde vigora o Estado de Direito, onde vigoram os dois sistemas e onde há independência dos tribunais. Portanto, eu daria primazia ao discurso do chefe do Executivo, até porque é o chefe do Executivo, é o líder, em detrimento do discurso do secretário para a Justiça. Em relação ao secretário para a Justiça, e dizia-lhe uma outra coisa, acho que é muito importante, e foi muito importante, o discurso do presidente da Associação de Advogados de Macau. Acho que, mais uma vez, acutilante, como sempre, o presidente da Associação de Advogados de Macau pôs o dedo nas feridas que a Justiça tem, e salientou alguns aspectos que são extremamente importantes e para os quais nós contamos. De facto, falou no secretário para a Administração e Justiça, de quem nós esperamos muito, porque é um excelente jurista, conhece bem os problemas da justiça em Macau, começou por ser conservador, foi comissário do Comissariado para a Corrupção, portanto, conhece a realidade de Macau e conhece as dificuldades com que a área da justiça se debate em termos de recursos humanos e, sobretudo, em termos de competências humanas. E era aí que eu há bocado lhe dizia que um dos aspectos importantes nas alterações legislativas é o facto de se exigir a quem quer ser magistrado uma certa experiência. Porque mais importante do que, ou tão importante como a rapidez na justiça, é o bom senso nas decisões. É a aplicação da lei, mas a aplicação da lei com senso, com sensibilidade, com bom senso e com experiência de vida. E um juiz com 26 ou 27 anos não tem experiência de vida e não pode, infelizmente, aplicar a lei com a clarividência com que aplicam os magistrados que têm 35 ou 40 anos. É preciso experiência de vida, é preciso um distanciamento do caso concreto e é preciso, muito mais do que ser bom tecnicamente, é importante que o juiz tenha sensibilidade, tenha senso, sabe o que se passa na realidade. E eu acho que uma das críticas que se pode fazer à magistratura atual da primeira instância não é de falta de rapidez, porque eu acho que os juízes trabalham com rapidez e trabalham bem, é muitas vezes as suas decisões, pela sua juventude, são impregnadas de falta de sensibilidade e de falta de bom senso. E às vezes uma grande falta de clareza. Eu costumo dizer que não interessa, como mal dizia, portanto, não interessa se é cão ou gato, que é preciso é caçar ratos. Se não se pode caçar com o gato, caça-se com o cão e vice-versa. Aqui não me parece que seja relevante que a sentença seja em português ou chinês. O que é preciso é que ela, depois traduzida na outra língua, seja de fácil leitura, de fácil apreensão e que a pessoa, que o destinatário sinta que efetivamente se fez justiça. E nem sempre acontece. Mas como é que explica, por exemplo, e poderá ter a ver com isto que acaba de dizer, uma falta de comunicação entre magistrados e advogados, uma cultura pouco dada a esse diálogo? Eu acho que é uma característica de quem tem poder em Macau, a falta de diálogo. Não é só dos magistrados. É mais notório nos magistrados porque nós estávamos habituados a que os juízes conversassem com os advogados, discutissem com os advogados, discutissem entre si. E essa política e essa filosofia desapareceu. Eu acho que desapareceu
porque no Centro de Estudos Judiciários, portanto, na Escola dos Mestrados, não há uma preparação nesse sentido. Porque o problema, eu tenho-me apercebido, não é tanto a falta de dialética com os advogados e a falta de contacto, é também a falta de contacto entre si. Eu tenho-me apercebido que os mestrados, entre eles, também não discutem nem conversam. Portanto, há aqui um preconceito que eu acho que resulta de algumas vezes de uma falta de segurança, de uma insegurança técnica, que leva a que os mestrados se afastem uns dos outros e se afastem de nós e se afastem das realidades. Por questões de número, por questões também de experiência, Macau continua a precisar de mais magistrados e mais juízes de Portugal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que os juízes portugueses que tivemos cá e que temos são juízes com uma excelente preparação, são juízes já com muita experiência. A doutrina e, portanto, e a jurisprudência em que uma grande parte das nossas decisões ainda hoje se baseiam e fazem apelo, precisam da doutrina portuguesa e não é preciso ter preconceitos porque Macau é independente de Portugal, Macau faz parte da China e, portanto, os juízes portugueses sabem que são estrangeiros, portanto, não vão querer ocupar os lugares ou tirar os lugares aos juízes chineses e eu acho que a magistratura de origem chinesa tem muito a aprender e aprenderia muito com os mestrados portugueses. Eu acho que faz muita falta, mas não são só os mestrados. Eu acho que ao nível dos outros serviços também fazem falta técnicos estrangeiros, portugueses e não só. Inclusive, e fazem até falta técnicos com grande formação chineses, mas fazem falta técnicos estrangeiros, porque, e agora, saindo da área da justiça, que, para concluir, posso dizer que funciona relativamente bem, tem um problema que é grave, que é um problema congénito, que é ter um tribunal de última instância apenas com 3 juízes, o que eu acho inaceitável. Acho que é um labéu sobre a justiça porque lhe retira independência, porque, ao fim e ao cabo, quem acaba por definir a justiça em Macau são 3 juízes e por mais brilhantes que sejam e por mais inspirados divinamente que estejam, também se enganam. E se fossem acompanhados de mais outros 3 ou de mais 6, a divindade estaria mais fundamentada e talvez as decisões pudessem ser mais acertadas, porque há situações em que as decisões não são acertadas, umas vezes por falta de independência, na minha opinião, sobretudo quando está em casa casos contra o governo, nos casos contra o chefe do executivo ou contra os secretários. Acho que o ganho dos cidadãos é 5%, portanto, em 95% o chefe do executivo e os secretários têm razão, o que não deixa de ser uma curiosidade, se compararmos com os outros territórios e até com a própria República Popular da China, com os outros países. Portanto, eu acho que o facto de haver apenas 3 mestrados a decidir, em última instância, o direito de Macau é mau, é um defeito que marca o ADN da justiça macaense e acho que devia ser corrigido a curto prazo. Muito bem. Depois, tirando isso, acho que há um esforço grande por parte da magistratura para julgar bem. Acho que às vezes não julga, sobretudo por falta de experiência, mas acho que o saldo é positivo e penso que, se compararmos com o período imediatamente a seguir à transição,
hoje o saldo é até mais positivo. Temos de avançar, que temos outros temas em cima da mesa, se não se importa. Tem-se insurgido contra a burocracia em Macau, tem sido um cavalo de batalha. Considera que muitas vezes dificulta a atividade económica, que quer a empresários, quer a trabalhadores. Na sua opinião, o que é preciso agilizar? E pedir-lhe também, já agora, uma opinião, um olhar sobre a nova lei de contratação de trabalhadores não residentes. Neste contexto, ainda veio, em certo sentido, complicar mais as contas a muitas pessoas. Olha, eu acho que, de facto, tão perigoso para a economia de Macau quanto o vírus, o coronavírus, é o vírus da burocracia. Eu acho que a burocracia de Macau tem uma virose que se agrava e contra a qual, infelizmente, não tem havido vacina. E eu espero, há bocado perguntava-me o que é que eu espero do Secretário para a Justiça, espero que olhe para a realidade de Macau e olhe para a burocracia que existe nos serviços de Macau, embora a maior parte da burocracia não seja sequer nos serviços dele, porque os serviços de justiça funcionam bem, as conservatórias nós podemos discordar e neste momento há um problema grave porque não há uniformidade nas decisões, cada conservador tem a sua postura, mas são rápidos e funciona bem. Ao contrário, há serviços que são um tormento, que são um verdadeiro inferno. Há serviços em que a média dos processos é 4 anos. Eu digo o caso concreto do IPIM. O IPIM, que é o Instituto de Promoção do Investimento de Macau, eu acho que devia chamar-se Instituto da Despromoção do Investimento de Macau. Porque, de facto, é vulgar, para não dizer, é praticamente geral, que os processos no IPIM durem 3 a 4 anos. Há processos que eu consultei que estão parados 1 ano e meio sem movimento nenhum, sem uma diligência, sem um contributo, sem acontecer nada. Portanto, eu acho que o IPIM seria um serviço que devia desaparecer. Deviam alguns das suas atribuições irem para os serviços de imigração que funcionam bem, para a Direção dos Recursos Humanos que funciona bem, e a outra parte para a economia que também funciona bem. Porque, de facto, o problema é cultural. Não é apenas o receio agora recente do que aconteceu. Os números mostram que agora é que parou mesmo. Mas já antes não funcionava. E se houver... se não houver controle no tempo com que os processos são tratados, nós temos um mar aberto para a corrupção. Os serviços que são rápidos não têm hipótese de ter corrupção. Não tem corrupção, não pode haver nos serviços de identificação de Macau, não pode haver nos recursos humanos, não pode haver na Autoridade Monetária e Cambial de Macau, porque são serviços rápidos, os processos andam rapidamente, há critérios, há diálogo com os utentes, há diálogo Mas aqui o problema, neste caso concreto do IPIM, na sua opinião, tem mais a ver com regras e instituições ou pessoas? Falta de competência das pessoas, falta de competência e ignorância total. Ignorância total, desde do auxiliar, ao jurista, ao chefe dos serviços jurídicos, ao antigo presidente. Espero que não aconteça o mesmo com o atual, mas o que é certo é que já lá está há vários meses e também ainda não aconteceu nada. Os processos continuam com a mesma rapidez do burro. Do burro anda lentamente. Portanto, os processos não funcionam, porque os processos não andam, as pessoas não sabem. Há uma grande ignorância. E eu acho que a única forma de combater a corrupção é combater a lentidão da burocracia. E para isso é preciso haver não apenas um controle da legalidade, como existe, mas um controle de eficiência e um controle de qualidade.
E isso falta em Macau. Os dirigentes dos serviços não fazem ideia nenhuma, em geral, quanto tempo demoram os processos. Os processos, há serviços, o IPI é um deles, havia outro que agora está muitíssimo melhor, que eram as obras públicas, incomparavelmente melhor. É preciso controlar quanto tempo demora entre a entrada de um processo e a saída do processo, e a decisão do processo. E não é aceitável em lado nenhum do mundo, e muito menos em Macau, que pretende ser um exemplo de bom funcionamento e pretende atrair investimento, que um processo demora 4 anos. Por exemplo, para se fazer, para conseguir a renovação de uma residência, a renovação, não é a residência, é a renovação, o processo pode durar 2 a 3 anos. Está parado 1 ano e meio e ao fim do 1 ano e meio vêm pedir elementos que deviam ter pedido 15 dias depois. Portanto, é preciso que os secretários, todos eles, principalmente da área da economia, da área da justiça, eventualmente das obras públicas, tenham uma noção clara de como os serviços funcionam ou não funcionam. Não é aceitável que uma pessoa espere 2 anos ou 2 anos e meio para que lhe façam alguma pergunta para instruir o processo. Isso acontece com muita frequência em certos serviços. Há outros onde as coisas correm muito cristalinamente, rapidamente. O caso dos recursos humanos, dos TNRs, por exemplo, onde funcionam bem. Entre 1 mês e 3 meses, os processos são despachados, a imigração é a mesma coisa, no IPIM não anda. Mas como é que avalia o sentido em que vai esta nova lei de contratação de trabalhadores não residentes? Acho que discriminarmos os não residentes é um aspecto negativo da nossa administração, que de resto, infelizmente, já vinha da administração portuguesa. Porque eu acho que os não residentes contribuem para a economia de Macau tanto como os residentes, muitas vezes mais do que os não residentes, têm características que os residentes não têm, muitos deles têm qualificações que os residentes não têm e por isso é que estão cá. Uma delas é de que, um exemplo que eu lhe posso dar, é de que os não residentes têm uma fidelidade ao posto de trabalho que os residentes não têm. Isso é muito importante numa empresa, porque quando se comunica ou transmite segredos de funcionamento do negócio a um residente, se ele sai 3 meses depois ou 6 meses depois, é um problema para a empresa. E, portanto, uma das razões porque as empresas têm muitas vezes necessidade de recorrer a não residentes é porque precisam de pessoas que trabalharam nas suas empresas noutros países, por exemplo, em Hong Kong, em Singapura, na Indonésia. O caso, por exemplo, dos bancos, das companhias de seguro, empresas de segurança, precisam de quadros altamente experientes e em quem tenham confiança e que saibam que se vão manter no lugar durante um tempo razoável, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Os residentes têm a característica de, com muita facilidade, saírem dos postos de trabalho. Eu tenho, por exemplo, um exemplo, meu chefe de contabilidade foi durante muitos anos um residente. Eu todos os anos tinha um novo chefe de contabilidade, porque o residente, assim que encontrava um emprego na administração pública, e normalmente era fácil porque sabia falar português e chinês ou inglês e chinês, saía. Portanto, ele conhecia os segredos todos do escritório e 6 meses depois saía. 6 meses depois saía. Até que não tive solução se não contratar um não residente e passou a ser estável. Portanto, eu passei a ter o não residente estavelmente na empresa. Portanto, sim, eu penso que Macau, quando se ouvem vozes como ontem vinha transcrito no jornal uma deputada que dizia que
na área financeira havia muitos talentos locais que não estavam a ser aproveitados. É mentira. As pessoas não ficam talentos por tirarem um curso. É preciso, a seguirem, terem experiência, trabalharem para as empresas. E, portanto, ficam talentos se aprenderem com os talentos. E não é por facto de terem uma licenciatura e de serem residentes que são talentos. E é falso. Se há áreas onde há uma falta enorme de pessoas com experiência, é na área financeira, é na área dos seguros, será, se Deus quiser, na área da Bolsa que irá ser criada, e em muitas áreas, portanto, altamente técnicas, nós não temos, de facto, residentes com experiência possam desempenhar essas funções. Devemos ter, porque os residentes neste momento que têm experiência estão todos a trabalhar. Os que não estão a trabalhar são os que se acabam de licenciar. Esses não têm experiência, não podem ocupar, como eu vejo, por exemplo, o IPIM a querer, o lugar de gerente-geral ou de vice-gerente-geral de uma companhia de seguros. Não podem, quer dizer, eles são licenciados e querem, mas não chega a querer nem ser licenciado. É preciso ter capacidade para desempenhar o cargo. A terminar, já ultrapassámos o nosso tempo, mas pedi-lhe ainda uma palavra sobre a situação que todos estamos a viver neste ano de 2020, uma situação complicada para os mais variados setores, também para o setor da área do direito e na área dos escritórios dos advogados, o trabalho dos advogados. Como é que está nesta altura a situação? Pode-se dizer que o pior já passou? Não se sabe, depende da duração do que o vírus ainda vai ter. Sim. Mas eu acho que a forma como, de facto, as coisas foram resolvidas ao nível sanitário levaram a que, do ponto de vista económico, se evitassem maiores desgraças. E, de facto, nós temos os setores que dependem exclusivamente ou que dependem também do mercado local, funcionam bem, ao contrário do que acontece na Europa e na América e noutros países. Portanto, eu acho que foram tomadas medidas acertadas. Penso que agora talvez já se esteja a exagerar no período da quarentena, já percebi que vai manter-se, talvez, na minha opinião, seja um exagero. Quarentena que já fez, de resto? Também já fiz, e fiz bem, não, foi agradável, não foi tão mal como eu supunha e como eu disse no início. Acho que é importante fazer-se, porque é importante assegurar o mínimo de funcionamento da economia. Acho que uma parte do mal já passou, mas acho que ainda estamos longe do fim. Toda a gente foi afetada, exceto os funcionários públicos, penso eu, irão ser na medida em que não vão ter aumentos, mas a economia foi afetada. Mas acho que este chefe do Executivo é líder e soube tomar as decisões, algumas delas muito acertadas, outras eu a seu tempo critiquei, mas toma decisões e impõe-se, o que é importante, e tem um rumo. E eu penso que isso dá-nos confiança, dá confiança à economia, e eu acho que os escritórios foram todos afetados, mas acho que todos estão com esperança, até porque nós dependemos também muito do exterior e essa parte tem continuado a funcionar bastante bem, e como a economia local está a retomar e a recuperar, eu penso que talvez possamos ter a esperança de que o pior já passou. Doutora Manuela António, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.